Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês a respeito da biomecânica do tornozelo, mas não necessariamente só sobre a biomecânica do tornozelo. A gente vai discutir alguns aspectos anatômicos do tornozelo, a biomecânica do tornozelo, os principais mecanismos traumáticos do tornozelo e também falar um pouquinho a respeito ou da relação entre a mecânica do tornozelo com a mecânica do joelho. Ué, Felipe, como assim? Mecânica do tornozelo relacionada com mecânica de joelho? Sim, a gente vai falar da correlação dos principais mecanismos traumáticos do tornozelo em relação aos mecanismos traumáticos do joelho. Ou seja, como uma lesão de tornozelo pode interferir ou influenciar numa lesão de joelho e vice-versa. E não necessariamente só as lesões, mas muitas vezes falhas posicionais nas articulações do tornozelo podem gerar falhas posicionais ou facilitar, predispor lesões de joelho e vice-versa. Então eu vou fazer um desenhozinho para vocês da articulação do tornozelo para a gente poder discutir um pouquinho os principais aspectos anatômicos da articulação do tornozelo e depois então a gente vai fazendo as nossas correlações. Então se liga aí enquanto eu vou estar desenhando para vocês, porque depois a gente vai estar falando tanto dos aspectos biomecânicos do tornozelo, quanto da sua correlação com as articulações do joelho e os mecanismos traumáticos envolvidos nos dois complexos. Nesse desenho eu estou tentando fazer uma ilustração para vocês dos principais ossos ou dos ossos que envolvem aqui o nosso pé e principalmente também dos ossos que envolvem o nosso tornozelo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente está falando de tornozelo, a gente não está falando de uma articulação específica, mas de duas articulações muito importantes. Quem são essas articulações, então, que envolvem o complexo do tornozelo? Porque assim como o complexo articular do joelho, ou assim como qualquer complexo articular, toda vez que a gente pensa em complexo articular, a gente está falando de algumas articulações que trabalham com finalidades comuns, diferente de você falar de uma articulação. Quando eu estou falando de uma articulação, eu estou falando de um ponto de articulação entre dois ossos. Quando eu estou falando, então, de um complexo articular, eu estou falando de um conjunto de articulações que trabalha com alguma finalidade em comum. Ou seja, o que é o complexo articular do tornozelo? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, quando a gente pensa em complexo articular do tornozelo, esse complexo articular ele é formado por duas articulações principais. Quem são essas articulações, então? Então, a gente vai ter uma articulação aqui, que é a articulação tibio-talar, ou seja, que é a articulação entre o meu osso talos, que é o primeiro osso aqui do pé, e a pinça maleolar, que muitos autores consideram também, ou denominam também essa articulação como a articulação da pinça maleolar, ou como a articulação talos maleolar. Por que isso? Porque, na verdade, o talos ele se articula superiormente aqui com a tíbia, e ele se articula com a fíbula lateralmente. Mas, na verdade, o grande ponto de articulação onde acontecem os movimentos aí, na verdade, vai ser entre o talos e a tíbia, ou seja, na tibio-talar, que vai ser uma das articulações do complexo do tornozelo. Só que esse complexo do tornozelo, essa tibio-talar, ela não vai ter, então, um ponto de articulação lateral. Então, esse meu ponto de articulação lateral, então, vai ser o ponto de articulação com a fíbula. Então, a gente conhece, ou a gente sabe que anatomicamente, na extremidade distal da fíbula, a gente vai ter um acidente ósseo que é chamado de maléolo lateral, assim como na extremidade distal da tíbia, a gente vai ter o nosso maléolo medial. E esse maléolo lateral, junto com o maléolo medial, eles formam o que a gente chama de pinça maleolar. E nessa pinça maleolar, então, se encaixa o talos, que vai ser o nosso primeiro osso do pé. Só que esse talos aqui, ele se articula, na verdade, com a tíbia. Então, o nome da articulação
tibiotalar, tá? Então vai ser a primeira articulação aqui do complexo. Por que ela vai ser uma articulação tão importante? Porque quando a gente pensa em mobilidade do tornozelo, os principais movimentos do tornozelo são flexão plantar e flexão dorsal, ou seja, plantiflexão e dorsiflexão, pé para baixo e pé para cima. Felipe, esses movimentos acontecem em que articulação? Esses movimentos, então, eles acontecem na articulação tibiotalar, que é uma das articulações do complexo, então, do tornozelo. Agora, qual é a relevância clínica ou o que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nesses movimentos de plantiflexão e dorsiflexão? Quando a gente pensa em movimentos ou em uma articulação, as articulações elas têm posições que a gente chama de posição de ajuste frouxo e posição de ajuste máximo. O que significa uma posição de ajuste máximo? É quando a articulação está bem encaixada, ou seja, ela está bem comprimida. As extremidades ou as superfícies articulares elas estão no seu ponto máximo de contato. Isso significa que nessa posição de ajuste máximo eu tenho muito pouco movimento artrocinemático, porque ela está bem encaixadinha, ou quase nenhum movimento artrocinemático. Agora, quando eu penso em posição de ajuste frouxo, significa aquela posição na articulação ou aquele ângulo de movimento em que na articulação as extremidades articulares, então, elas estão mais distantes. Consequentemente, eu tenho uma maior folga articular e, consequentemente, então, eu vou ter uma maior amplitude desses movimentos artrocinemáticos. Então, a gente fala que isso é uma posição de ajuste frouxo porque a articulação ela está mais móvel. E aí entra um outro grande conceito que a gente tem que entender. O conceito de estabilidade e mobilidade, ou a relação entre estabilidade e mobilidade. Quanto mais móvel eu tô, menos estável eu tô. Quanto menos móvel eu tô, mais estável eu tô. Então, quando a articulação ela está em posição de ajuste frouxo, significa que ela está mais instável, mais suscetível à lesão. Quando a articulação está em posição de ajuste máximo, significa que mais estável ela está. Apesar dela ter menos mobilidade, ela vai ter mais estabilidade. Então, menos suscetível ela está à lesão. Então, quando a gente está falando aqui na articulação tibiotalar, a gente vai ter uma posição de ajuste frouxo durante a flexão plantar, ou seja, pé para baixo, e uma posição de ajuste máximo durante a flexão dorsal. Felipe, por que é tão importante eu conhecer essa posição de ajuste frouxo e a posição de ajuste máximo do tornozelo? Porque a gente pode associar, então, com as principais lesões do tornozelo. A lesão mais comum de tornozelo é a entorse por inversão de tornozelo. Agora, eu vou ter que conhecer esses mecanismos traumáticos, então, e associar esse mecanismo traumático com a anatomia e a biomecânica, então, dessa primeira articulação nossa, que vai ser a articulação, então, tibiotalar. Por que isso acontece? Por que a posição de ajuste frouxo acontece durante a flexão plantar ou plantiflexão? Aqui a gente está tendo uma vista lateral do nosso tornozelo, né? E, consequentemente, uma vista lateral do talos. Só que quando eu tenho uma vista anterior do talos, o que eu percebo? Eu percebo que a minha região anterior do talos, ela vai ser mais espaçada, ou seja, ela vai ter uma maior largura do que a minha extremidade posterior. Então, quando eu olho o talos de cima, aparentemente ele tem um formato triangular, sendo que essa base do triângulo é anterior e o ápice do triângulo posterior. O que significa isso? Que a parte posterior do talos ela é mais estreita, mais fina. Olha a correlação clínica então. Toda vez que eu estou fazendo flexão dorsal, esse meu talos ele desliza posteriormente. Consequentemente, a parte mais grossa, ou seja, a parte mais larga desse talos encaixa na pinça. Então eu tenho um encaixe mais perfeito. Agora, toda vez que eu faço plantiflexão, essa parte mais alargada do talos, mais espessa do talos, ela sai da pinça malleolar. E quem fica na pinça malleolar é a parte mais estreita. Consequentemente, durante a plantiflexão, eu tenho uma folga na pinça malleolar. E essa folga na pinça malleolar, apesar dela permitir uma maior mobilidade, ela também dá uma maior instabilidade
para o talos dentro da pinça malleolar. Consequentemente, eu fico mais suscetível à lesão. Por quê? Porque se uma articulação está mais instável, ela consequentemente ela está mais suscetível à lesão. Essa é uma das explicações, então, para o principal mecanismo traumático do tornozelo ser entorse de tornozelo associada à inversão com plantiflexão. E daqui a pouquinho a gente vai falar dos processos, então, de inversão e eversão. Só que diferente da flexão plantar e da flexão dorsal que acontece na tibio-talar, a gente vai aprender, então, que o processo de inversão e eversão acontece na subtalar, ou seja, entre o talos e o calcâneo, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, então. Então, o que aconteceu, então? Toda vez que eu faço plantiflexão, o talos desliza anteriormente, consequentemente, a parte mais grossa do talos sai e a parte mais estreita do talos fica. Qual é a consequência disso? Gera uma folga articular e a consequência disso, então, uma instabilidade articular. Felipe, quais são os ligamentos que dão estabilidade para a articulação do tornozelo, então para a articulação da pinça malleolar com o talos? Então eu tenho 3 ligamentos muito importantes, que são, na verdade, ligamentos estáticos. Felipe, como assim ligamento estático? É porque eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre a função estabilizadora do músculo. Quando a gente fala de ligamento estruturalmente, o ligamento sempre é, na verdade, uma estrutura que liga um osso a outro para gerar estabilidade. Só que eu tenho músculos que muitas vezes trabalham em contração excêntrica ou em contração isométrica, gerando estabilidade para uma determinada articulação. E isso, então, a gente chama de ligamentos dinâmicos, ou seja, um ligamento dinâmico nada mais é do que um músculo trabalhando com uma função estabilizadora. Então, quem são os ligamentos estáticos, ou seja, os ligamentos propriamente ditos, que vão dar estabilidade, então, para a minha articulação tibio-talar? Então, esses ligamentos vão ser o ligamento talofibular anterior, que ele vai estar nessa região aqui. Então, aqui a gente vai ter o ligamento chamado de ligamento talofibular anterior. Aqui a gente vai ter um outro ligamento, que vai ser o ligamento talofibular posterior. E aqui a gente vai ter um ligamento que é chamado de ligamento calcâneo fibular. Por que esses são os mais importantes nesse complexo ou nesse mecanismo que a gente está falando de mecanismo de entorse de tornozelo? Porque as entorses do tornozelo normalmente estão associadas ao mecanismo de inversão, ou seja, pé para dentro. E toda vez que eu penso em entorse com plantiflexão associada com inversão, eu estou sempre sobrecarregando mais a porção lateral do meu tornozelo, consequentemente, os meus ligamentos laterais, talofibular anterior, talofibular posterior e calcâneo fibular, que estão nesse sentido. Felipe, e onde que entraria então o ligamento dinâmico, ou seja, a função muscular estabilizadora nessa articulação do tornozelo? Então, quando a gente pensa na articulação do tornozelo, a função estabilizadora durante a flexão plantar é feita pelo músculo tibial posterior. Ué, Felipe, como assim um músculo tibial posterior? É porque aqui, quando a gente pensa na articulação da tíbia com a fíbula distalmente, ou seja, na articulação tibio-fibular distal, a gente está falando de uma articulação imóvel. Só que, na verdade, ela não é completamente imóvel como as suturas. Ela é uma articulação que tem pequena mobilidade. A grande função aqui da articulação tibio-fibular distal é formar a pinça malleolar para permitir, então, os movimentos do talos dentro da pinça, mas dando estabilidade para esse tornozelo. Então, não tem uma função de mobilidade muito significativa. Na verdade, a minha grande função é gerar estabilidade para a articulação tibio-talar. Agora, Felipe, como que a gente pode gerar estabilidade se essa articulação, então, tibio-fibular distal, ela já é uma sindesmose e ela não tem movimento ou quase não tem movimento? Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu estou fazendo uma flexão plantar, o meu talo se desloca anteriormente e ele gera uma instabilidade na articulação do tornozelo, porque a parte mais espessa do talo sai e a parte mais fina do talo fica dentro da pinça malleolar. Então isso gera uma instabilidade. Então, como que eu posso tentar ganhar um pouco de estabilidade? Toda vez que a gente está fazendo flexão plantar,
o meu músculo tibial posterior ele é ativado e a consequência dessa ativação do tibial posterior vai ser tracionar a tíbia contra a fíbula. Mesmo que o movimento seja muito pequeno, ele consegue fechar um pouquinho essa pinça malleolar, dando um pouco mais de estabilidade para a articulação do tornozelo. Por isso que é tão importante o trabalho do músculo tibial posterior quando a gente pensa em geração de estabilidade do tornozelo. Tanto um fortalecimento através de trabalho concêntrico, isométrico, excêntrico, quanto também um trabalho proprioceptivo, estimulando a ação, estimulando a resposta proprioceptiva, voluntária e involuntária do tibial posterior na prevenção de lesões, então, do tornozelo, principalmente quando a gente está pensando, então, na articulação entre a pinça malleolar e o talos. Beleza? Felipe, então são esses os movimentos que acontecem no tornozelo? Sim, quando a gente pensa, então, nessa articulação. Primeira articulação do complexo do tornozelo, então, que a gente está falando é a tibiotalar ou o que a gente chama, então, de talos malleolar, porque eu tenho, então, a articulação lateralzinha ali, ele pegando, então, o complexo, né, ou o maléolo lateral, que é a parte, então, da fíbula. Beleza? Agora, se eu estou falando que ele é um complexo articular, todo complexo articular ele vai ser formado por mais de uma articulação. Então, quem seria a outra articulação, então, do meu tornozelo? A outra articulação do tornozelo, então, é o que a gente chama de articulação subtalar, ou seja, a articulação entre o talos e o calcâneo. Lembrando que o talos e o calcâneo formam uma região do meu tornozelo, uma região do pé, que a gente chama de retropé. Então esse retropé é formado pelo calcâneo, que é o meu osso posterior e inferior, e pelo meu talos, que é o meu osso posterior e superior. O talos ele se articula com a pinça malleolar e ele se articula também inferiormente com o calcâneo. Então aqui eu tenho a tibiotalar, aqui eu tenho a minha articulação subtalar. Quais são os movimentos que acontecem na minha articulação subtalar? Então é na subtalar que acontecem os movimentos de inversão e eversão de tornozelo. Então quando a gente pensa no mecanismo traumático, o principal mecanismo traumático do tornozelo, que é flexão plantar associado à inversão, significa que a flexão plantar aconteceu na tibiotalar, mas a inversão aconteceu na subtalar. Então a gente está associando um movimento da pinça malleolar, do talos na pinça malleolar, e outro movimento que está acontecendo entre o talos e o calcâneo. Então, primeira coisa que vocês têm que entender e que vocês não podem esquecer é que plantiflexão e dorsiflexão acontecem na tibiotalar, e que inversão e eversão acontecem na subtalar. E por que agora a subtalar ela é tão importante para a gente? Porque ela que vai associar e que vai ser responsável por esse movimento de inversão e o movimento de eversão de tornozelo, ou seja, pé para dentro e pé para fora. Felipe, agora que eu sei então quais são os movimentos da tibiotalar e quais são os movimentos da subtalar, você tinha falado lá no começo que a gente vai associar mecanismo traumático de tornozelo com mecanismo traumático de joelho. Como assim? Qual é a relação entre mecanismo traumático de tornozelo e joelho? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então olha o que acontece. Se eu estiver pensando na minha fíbula, né, a fíbula vai ter articulação lá em cima e a fíbula vai ter articulação lá embaixo. Então eu vou ter uma articulação tibiofibular proximal, que é próxima então do joelho, não faz parte do complexo articular do joelho, porque não está dentro da mesma cápsula articular, mas ela está lá muito próxima, ou seja, na região posterior e lateral da epífise proximal da tíbia, se articulando. E a gente vai ter uma outra articulação, então, que vai ser a tibiofibular distal, que a gente já conversou um pouco, então, que ela é uma sindesmose ou uma articulação imóvel. E a principal função dela, então, é dar estabilidade aqui. Por que é tão importante ou por que eu tenho relação e quais são as relações com o joelho? A primeira relação é quando a gente pensa na fíbula. Por quê? Porque a fíbula tem articulação em cima e tem articulação embaixo.
E lá na cabeça da fíbula, quando a gente pensa no joelho, então, na cabeça da fíbula eu tenho o ponto de inserção da minha porção longa do bíceps femoral. E toda vez que eu tenho um encurtamento, e a gente tem uma tendência muito grande de ter encurtamento nos isquios tibiais, consequentemente um encurtamento também na porção longa do bíceps femoral, eu vou ter uma tendência de tracionar essa cabeça da fíbula posteriormente. Porque, como eles são posteriores, eles vão estar puxando então essa cabeça da fíbula posteriormente. Eles não, na verdade, especificamente a porção longa do bíceps femoral quando ela está encurtada. Então, se eu tenho um encurtamento do bíceps femoral lá em cima, lá na coxa, eu vou estar tracionando a cabeça da fíbula posteriormente. E como essa fíbula, então, ela fica nesse sentido, toda vez que eu estou tracionando a cabeça da fíbula para trás, eu estou empurrando ou deslocando esse maléolo lateral para frente. E o deslocamento anterior do maléolo lateral, ele gera uma maior tendência à inversão de tornozelo e uma maior frouxidão articular quando a gente pensa, então, na articulação talos maleolar, ou seja, ele afrouxa essa pinça maleolar e isso gera uma instabilidade ainda maior. Beleza. Agora, Felipe, como é que um movimento ou uma lesão de tornozelo pode interferir numa lesão de joelho? Então a gente já viu que, como a fíbula tem articulação embaixo e tem articulação em cima, uma simples falha posicional da cabeça da fíbula lá próximo do joelho pode interferir na biomecânica do tornozelo. Do mesmo jeito que toda vez que eu faço uma entorse por inversão, quais vão ser os meus ligamentos sobrecarregados? Talo fibular anterior, talo fibular posterior e o calcâneo fibular. Mas o mais sobrecarregado, ou o primeiro a ser sobrecarregado, então, vai ser o talo fibular anterior. Então, quando esse ligamento talo fibular anterior ele é sobrecarregado, a consequência disso é que ele traciona esse maléolo lateral anteriormente, e essa tração desse maléolo lateral anteriormente pode gerar uma falha posicional no tornozelo. Só que, se eu tive uma entorse de tornozelo, não tinha lesão nenhuma no joelho, e essa entorse de tornozelo, ela gera uma falha posicional do maléolo lateral, ou seja, da extremidade distal da fíbula, isso também vai gerar consequência no joelho. Aí a gente tem um processo inverso. Uma falha posicional de tornozelo gerando uma falha posicional ou alguma alteração biomecânica no meu joelho. Por quê? Porque toda vez que eu anteriorizo o maléolo lateral, consequentemente eu vou posteriorizar então a minha cabeça da fíbula, gerando então um encurtamento. Então a gente viu que o encurtamento ele pode causar uma anteriorização, mas o encurtamento ele também pode ser causado por uma anteriorização. Então a gente tem uma relação direta entre biomecânica do tornozelo e biomecânica do joelho. Agora, a principal relação que acontece então entre lesão de tornozelo e lesão de joelho é quando a gente pensa então nas entorses de joelho, principalmente nas lesões de ligamento cruzado anterior. E o ligamento cruzado anterior, ou a lesão do ligamento cruzado anterior, é uma das lesões traumáticas mais comuns do joelho, tanto a lesão de LCA quanto as lesões de menisco. Agora, qual é o mecanismo traumático das lesões de LCA e das lesões de menisco? Quando a gente pensa então de lesão de LCA, a gente sempre associa ao mecanismo traumático com rotação e flexão de joelho. Ou seja, o joelho ele vai estar flexionado e durante uma flexão de joelho a gente faz uma rotação. Beleza, Felipe, esse é o mecanismo traumático, então, de joelho, né? O principal mecanismo traumático de menisco e de LCA. Qual é a relação, então, do tornozelo com esse mecanismo traumático, então, de flexão com rotação de joelho? É que toda vez que eu faço uma flexão com rotação de joelho, se eu tiver com o meu pé fixo, eu gero uma sobrecarga na articulação do joelho. Agora, se eu tenho uma mobilidade na articulação subtalar, ou seja, na articulação entre o talos e o calcâneo, toda vez que eu estou com o joelho flexionado e que eu faço uma rotação de joelho, eu vou ter também associado uma rotação ou um movimento na subtalar. Que movimento é esse? Associado com a rotação interna, eu vou ter um processo de inversão e associado com a rotação externa, eu vou ter um processo de eversão. E esse processo de inversão e eversão, como a gente já viu, eles acontecem então na articulação subtalar.
Então olha como que isso é importante. Se eu tiver um bloqueio articular e durante as minhas rotações de joelho, com o joelho flexionado, eu tiver uma hipomobilidade ou eu não tiver movimento na articulação subtalar, o que vai acontecer? Como eu vou ter uma hipomobilidade no tornozelo, eu vou gerar uma hipermobilidade no joelho, ou uma compensação no joelho. E nessa hipermobilidade ou nessa compensação que está acontecendo lá no joelho, eu posso favorecer então um processo de lesão, tanto de lesão de menisco quanto de lesão de ligamento. Dessa forma, então, toda vez que a gente está fazendo uma avaliação de joelho, a gente tem que fazer uma avaliação de tornozelo e vice-versa. Por quê? Porque eu tenho que procurar os meus pontos de hipomobilidade e de hipermobilidade, associando a articulação às articulações do complexo do tornozelo. Quando a gente pensa então de articulação da pinça malleolar com o talos, ou seja, da tibiotalar, né? E também da articulação subtalar. Isso aí então quando a gente está falando então de complexo articular do tornozelo. Então a gente vai ter sempre que associar os movimentos do complexo articular do tornozelo com os movimentos do complexo articular do joelho. As falhas posicionais de tornozelo, elas podem gerar lesões de joelho, assim como falhas posicionais de joelho podem então predispor falhas posicionais ou lesões de tornozelo. Então toda vez que a gente vai treinar ou toda vez que a gente vai tratar, a gente tem que avaliar. E toda vez que eu avalio, eu tenho que associar as minhas mobilidades artrocinemáticas de tornozelo, tanto da subtalar quanto da tibiotalar, com a minha mobilidade das articulações do joelho, tanto da articulação, então, fêmuro-tibial, quanto da articulação também fêmuro-patelar. E por que isso é tão importante? Porque, na verdade, o nosso corpo, o nosso sistema, nosso aparelho locomotor, ele é todo interligado. Então, a gente tem relações diretas. Então, muitas vezes eu posso ter uma lesão de joelho, tá tratando um joelho, quando, na verdade, o problema principal, a causa daquele problema está vindo do tornozelo. Por quê? Porque o joelho está sendo sobrecarregado, porque ele está tendo que trabalhar com uma hipermobilidade para compensar uma hipomobilidade do tornozelo. Assim como pode acontecer o contrário. Eu posso estar tendo recidiva de lesão de tornozelo. Por quê? Porque eu tenho hipomobilidade no joelho. E uma hipomobilidade no joelho pode estar gerando, consequentemente, uma hipermobilidade de tornozelo. E é na hipermobilidade que a gente tem a lesão, né? Ou seja, a consequência do problema. Só que a causa dos problemas, elas normalmente estão associadas com hipomobilidade. Por quê? Porque a hipomobilidade vai gerar como consequência uma compensação que vai ser hipermobilidade em outras articulações, às vezes mais próximas, joelho e tornozelo, mas eu posso ter, por exemplo, hipomobilidade no tornozelo associadas com lesões de ombro. Pô, Felipe, mas uma alteração de tornozelo pode gerar ou pode influenciar na biomecânica do ombro? Pode. Isso a gente vai falar quando a gente for estudar, então, as cadeias musculares e as cadeias musculares cruzadas. Como o nosso sistema músculo-esquelético ele é todo interligado e como muitas vezes uma alteração, uma falha posicional em um determinado segmento pode gerar ou pode predispor lesões à distância em outros segmentos. E é por isso que é tão importante a gente conhecer a anatomia e depois a gente conhecer a biomecânica e as correlações entre todos os segmentos, todas as articulações e todos os músculos que compõem, então, o nosso aparelho locomotor, beleza? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui na nossa próxima videoaula.